Olá, aluna! Olá, alunos! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de redes de computadores. E a partir de agora, nós vamos dar início a um outro módulo que é a transmissão sem fio. Bom, o que é a transmissão sem fio? As informações de uma rede não precisam ser transmitidas apenas por cabos de par trançado ou cabos de fibras ópticas, como vimos em aulas anteriores. Uma tecnologia muito comum atualmente é a transmissão sem fio, que também é conhecida como wireless. Esse tipo de transmissão não utiliza meios físicos para enviar ou para receber dados. As informações são transmitidas pelo ar. E aí, para um meio de transmissão sem fio, meio de transmissão wireless, nós temos algumas tecnologias bem conhecidas. Nós temos o tipo de transmissão via rádio, temos também o tipo de transmissão por Bluetooth, tipo de transmissão de Wi-Fi, também temos o tipo de transmissão infravermelho e o tipo de transmissão a laser. Transmissão via rádio. A transmissão via ondas de rádio é muito utilizada para a comunicação, pois as ondas são fáceis de gerar, percorrem grandes distâncias e entram facilmente nos prédios. Além disso, as ondas de rádio são onidirecionais, ou seja, elas se propagam em várias direções a partir de sua fonte, tanto para os lados, quanto para cima, quanto para baixo. Assim, não é necessário que o transmissor e o receptor fiquem perfeitamente alinhados. Então, para que nós façamos um comparativo com a aula anterior sobre as fibras ópticas, nós vimos que o fio da fibra óptica precisa, por obrigatoriedade, ficar 100% alinhado para que o feixe de luz ele passe. Aqui no caso da transmissão via rádio, não tem a obrigatoriedade de o receptor e de o transmissor terem um alinhamento perfeito. Uma rede de transmissão via rádio precisa ter os seguintes equipamentos. Primeiro de tudo, necessita do transmissor, ou seja, quem vai fazer o envio das informações. Essas informações elas são enviadas para uma antena transmissora. Então é o segundo componente, antena transmissora. Temos o terceiro componente, que é a antena receptora, ou seja, a antena que vai captar o sinal enviado da antena anterior. E por fim, nós temos o receptor, que é quem vai receber as informações que foram captadas pelas antenas receptoras. Pois bem, a transmissão de dados via rádio pode ser direcional ou não direcional. Na transmissão direcional, são utilizadas duas pequenas antenas parabólicas que transmitem dados diretamente uma para a outra, possibilitando que apenas duas redes possam se comunicar, ou seja, uma antena envia, a outra antena recebe. Esse modo de transmissão tem grande vantagem de ser mais segura, pois transmitem informações apenas para um receptor, evitando que outras antenas captem esse sinal. Por um outro lado, essa antena deve ficar muito bem alinhada para transmitir os dados em alguns fenômenos, como por exemplo uma grande tempestade pode desalinhá-las, pois nós só temos um enviando e um recebendo. Então, alguma desconfiguração durante a tempestade pode fazer com que a antena caia, que a antena mude de posicionamento e acabe dando interferência tanto no envio quanto no recebimento. Já a transmissão não direcional, a antena transmissora fica em local mais elevado, e as antenas localizadas na região de alcance das ondas de rádio captam os dados transmitidos. Assim, esse tipo de transmissão de ondas de rádio só é seguro se os dados forem criptografados, pois caso contrário, qualquer antena pode capturar essas informações. Apesar disso, esse sistema é muito utilizado em redes cujos dados são públicos. Transmissão via Bluetooth. O Bluetooth é uma tecnologia de transmissão de dados entre computadores, mouses, teclados, impressoras, aparelhos celulares e outros dispositivos usando onda de rádio. Para que essa comunicação seja possível, é necessário que os equipamentos que possuem essa tecnologia
estejam dentro da área de acesso. A tecnologia Bluetooth é uma combinação de hardware e software. As informações são transmitidas por meio de uma radiofrequência, possibilitando que um equipamento detecte o outro desde que esteja dentro do limite de proximidade. Com relação ao alcance máximo, o Bluetooth foi dividido em 3 classes, sendo classe 1. A classe 1 tem um alcance de até 100 metros e potência máxima de até 100 megawatts. Já a classe 2 tem um alcance de até 10 metros e potência máxima de 2,5 megawatts. E a classe 3 tem um alcance menor do que as anteriores. Tem um alcance de até 1 metro e potência máxima de 1 megawatts. Bom, o que nós conseguimos perceber aqui é que a maioria dos periféricos utilizados nos computadores hoje em dia possuem essa tecnologia em relação a Bluetooth. Não só os periféricos dos computadores, mas os consoles atualmente. Então nós vemos muitos videogames aí hoje em dia com controle sem fio. Por quê? Porque o console e o controle, eles possuem a tecnologia de Bluetooth, aonde um faz o envio do sinal, o outro faz a identificação, e ali você consegue ter a troca de informações, a comunicação entre eles, né? Entre os aparelhos, sem a necessidade de uma fiação. Segundo essa classificação, um equipamento que possui Bluetooth de classe 2 só consegue se comunicar com outro equipamento que tiver menos de 10 metros de distância. Apesar dessa visão, os aparelhos com classes diferentes podem se comunicar normalmente, respeitando apenas as distâncias máximas daqueles que possuem um alcance menor. Ou seja, se eu tenho um aparelho de classe 1 e um aparelho de classe 3, o aparelho de classe 1 ele tem um alcance maior do que um aparelho de classe 3. Porém, se eu colocar esse aparelho de classe 1 dentro das proximidades que capta o sinal aquele aparelho de classe 3, eles vão se comunicar normalmente. Pois bem, a taxa de transmissão de informações no Bluetooth até a versão 1.2 era no máximo 1 megabits por segundo. Já a versão 2.0, a taxa passou para 3 megabits por segundo e na versão 3.0 o Bluetooth é capaz de atingir taxas de até 24 megabits por segundo. Então tivemos uma grande evolução ao decorrer do tempo, conforme as versões atualizadas. Atualmente, na versão 4.0, o Bluetooth foi aprimorado para consumir menos energia e atingir até 1 megabits por segundo. A frequência utilizada no Bluetooth é de até 2,5 GHz, mas especificamente entre 2,402 GHz e 2,880 GHz. Então aí tem um arredondamento para cima, então nós falamos que geralmente tem ali a frequência utilizada de 2,5, mas o contexto detalhado é entre 2,402 e 2,480 GHz. Essa faixa de frequência é chamada de ISM, Industrial Scientific Medical, e foi reservada em um acordo internacional para ser usadas por equipamentos industriais, científicos e médicos. O Bluetooth pode ficar conectado a até 8 dispositivos. Quando 2 ou mais equipamentos ficam interligados por meio de uma conexão Bluetooth, é formado uma rede chamada Piconet, onde pico significa pequena e net significa rede, ou seja, pequena rede. Nessa rede, o equipamento que iniciou a conexão é o master, ou seja, ele é o mestre. E os demais são chamados de slave, ou seja, de escravos. Então aqui nós entendemos que aquele que gera a conexão é o mestre, que tem todas as permissões, e os que são conectados após, que são os slaves, os escravos, são aqueles que vão ter a permissão a partir do mestre. Então, olha só, o mestre regula a transmissão de dados entre a rede e sincroniza os dispositivos.